Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, ao passar Jesus viu um homem cego de nascença. E cuspiu no chão, fez lama com a saliva e colocou-a sobre os olhos do cego. E disse-lhe: vai lavar-te na piscina de Siloé, que quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou enxergando. Os vizinhos, os que costumavam ver o cego, pois ele era mendigo, diziam: não é aquele que ficava pedindo esmola? Uns diziam: sim, é ele. Outros afirmavam: não é ele, mas alguém parecido com ele. Ele, porém, dizia: sou eu mesmo. Levaram então aos fariseus o homem que tinha sido cego. Ora, era sábado, o dia em que Jesus tinha feito lama e aberto os olhos do cego. Novamente então lhe perguntaram os fariseus como tinha recuperado a vista. Respondeu-lhes: colocou lama sobre meus olhos. Fui lavar-me e agora vejo. Disseram então alguns dos fariseus: esse homem não vem de Deus, pois não guarda o sábado. Mas outros diziam: como pode um pecador fazer tais sinais? E havia divergência entre eles. Perguntaram outra vez ao cego: e tu, que dizes daquele que te abriu os olhos? Respondeu: é um profeta. Os fariseus disseram-lhe: tu nasceste todo em pecado, estás nos ensinando? E expulsaram-o da comunidade. Jesus soube o que tinha expulsado, encontrando-o, perguntou-lhe: acreditais no Filho do Homem? Respondeu ele: quem é, Senhor, para que eu creia nele? Jesus disse: tu o estás vendo, e é aquele que está falando contigo. Exclamou ele: eu creio, Senhor. E prostrou-se diante de Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. A vós, Senhor Jesus. Meus irmãos, minhas irmãs, saúdo a todos os que estão aqui em nossa catedral, mas também aqueles que nos acompanham pela Rádio 9 de Julho e também pela Rede Vida de televisão. Nós já estamos no quarto domingo. Pouco a pouco a festa da Páscoa vai se aproximando. No primeiro domingo nós estivemos com Jesus no lugar onde, estando ele no deserto, foi tentado por Satanás. E ali ele teve um combate
combate que é sinal também do nosso combate espiritual na Quaresma, e Jesus venceu as tentações. Depois, no segundo domingo, nós já vimos a glória antecipada de Cristo na transfiguração e a recordação das vestes brancas que ele trajava no dia da sua transfiguração, o que nos fez lembrar, não é, do nosso batismo e das vestes que recebemos no dia do batismo. No domingo passado, Jesus se encontrou com a samaritana no poço, e aquela água, a água viva, nos recorda também o nosso batismo, a nossa participação na vida de Jesus. E do domingo, em que nos é contada a cura do cego de nascença. Pois bem, esse evangelho, ele é também um modelo do caminho da fé, e o tema também é batismal, o tema da luz. Nós também, no dia do batismo, recebemos uma vela, e quem nos entregou recordou que nós sejamos luz do mundo, e a luz é Cristo, a luz que nós devemos irradiar. Eu queria hoje dedicar essa minha meditação com vocês para que nós compreendamos esse texto, né? E aliás os demais textos das leituras de hoje, à luz do nosso batismo. Há vários gestos que Jesus faz em relação a esse homem cego de nascença, que justamente nos recorda que o evangelista colocou ali um modelo de caminho de fé batismal. O primeiro gesto que chama a atenção foi como Jesus fez para curar o cego. Jesus cuspiu no chão e fez com o cuspe e o barro uma lama para ungir os olhos do cego. Esse gesto nos lembra a criação. Vocês lembram o livro do Gênesis? Deus nos criou do barro. Jesus agora é aquele que vem restaurar a criação. A criação que foi deformada, né, pelo pecado. Agora Jesus vem e nós também, pelo batismo, somos restaurados a nossa como obra original de Deus, aquela obra perfeita que Deus fez, que somos cada um de nós. E aí Jesus vai pegar lá o barro, né? A saliva é o ar líquido, né? Quando Deus fez o homem do barro, ele soprou, e agora a saliva de Jesus, junto com o barro, restaura aquilo que naquele homem estava imperfeito. É um gesto de restauro da criação, né? Quando você tem uma obra-prima, né, de um grande artista, essa obra ela pode se deteriorar ao longo do tempo, e por isso você chama o restaurador. O restaurador, ele não vai refazer a obra, mas ele vai recuperar a obra original. Ele vai deixá-la como havia sido criada no início. É o gesto de Jesus, né, consertando o defeito, que aí a gente já sabe, não é um defeito físico, não é a cegueira física que o Evangelho está tratando, né? Mas o fato de você, pelo próprio pecado, pela própria escuridão, não estar conseguindo enxergar Jesus. Mas vocês também viram que a cura não aconteceu imediatamente. Aquele homem, segundo Jesus, precisava ir à piscina de Siloé e ali se lavar. É a parte que cabe a ele, né? A cooperação da fé. E São João fez questão no seu evangelho de dizer que a piscina de Siloé, onde ele deveria ser banhado,
O nome Siloé significa enviado. O próprio Evangelho diz. Ou seja, aquele homem vai se recuperar quando se banhar na água do enviado. Ora, quem é o enviado? É o próprio Cristo. E aqui o Evangelho novamente está fazendo uma referência ao batismo, para que nós saiamos das trevas e encontremos a luz. É preciso mergulhar na água daquele que o Pai enviou, a água de Siloé, a água do enviado. E aí, é claro, como não pensar a pia batismal, né? A piscina de Siloé foi a pia que nos batizou, a pia batismal, onde lá estava a água, que é o próprio Jesus que nos lava. Tem ainda um outro gesto que recorda o batismo e que tem muito a ver com o que nós estamos hoje celebrando. Depois que fomos mergulhados na água do batismo, nos entregaram uma vela acesa. Muitos que fomos aqui batizados ainda recém-nascidos, não nos relembramos disso. Mas em toda a vigília da Páscoa, nós recordamos o que aconteceu no dia do nosso batismo. Nós recebemos uma vela, e essa vela foi acesa no cílio pascal. Aquela chama vem da grande vela, que é o Cristo ressuscitado. É como se a igreja dissesse, e assim ela diz, recebe a luz de Cristo. E ao mesmo tempo diz que cada um de nós deve ser luz mantida acesa na vida daquele que foi batizado. O cego que enxerga é o que volta a ver a luz. É aquilo que São Paulo, na segunda leitura de hoje, diz: irmãos, outrora erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Luz no Senhor. Vivei como filhos da luz. Pois bem, esse texto do Evangelho de hoje, a igreja sempre viu nele uma catequese sobre o batismo. E o cego representa todos nós. Antes do encontro com Cristo, nós vivíamos na escuridão, nas trevas. Talvez como o próprio cego, vivíamos como que mendigos, né? Sem sentido para a vida, mendigando o sentido para a nossa própria vida, um tanto que dependentes, limitados, sem saber e sem conhecer quem é Jesus. E olha só, muitos de nós aqui fomos batizados, mas talvez tenhamos permanecido tanto tempo da nossa vida longe de Jesus, sem conhecê-lo de fato, sem encontrarmos nele um sentido para a nossa vida. Mas veja o que aconteceu com esse homem. Aos poucos, a luz foi entrando na sua vida. Quando perguntaram ao cego, quem foi que te curou? Primeiro ele disse, um homem chamado Jesus me curou. Olha só, um homem chamado Jesus. Parece uma coisa distante, né? Parece alguém que ele tinha ouvido falar, mas que ele não conhecia intimamente. Um homem chamado Jesus. Mais para frente no Evangelho ele dirá, um profeta. E mais tarde ele declara que quem o curou foi Deus. E finalmente ele encontra Jesus, depois que ele passa por toda uma investigação. E Jesus pergunta se ele acredita no Filho do Homem. E ele diz, diga quem é, para que eu possa crer. E Jesus disse, é aquele que você está vendo. Ó, aquele que você está vendo. Aquele que agora os seus olhos enxergam. E aí o homem diz, eu creio. E aí se prostra e adora Jesus. No batismo, nós também fizemos pela primeira vez a nossa profissão de fé. Quando
quando éramos crianças, os nossos pais e padrinhos fizeram por nós, dizendo: eu creio em Deus Pai, creio em Jesus. Depois, já adultos, todas as missas, em todos os domingos, nós renovamos a nossa fé. E na vigília pascal faremos isso de modo solene. Diremos: eu creio. Eu creio. Ele começou cego e terminou enxergando Jesus. Vejam, esse é o caminho de todo cristão. É o caminho de quem vai sendo iluminado pelo próprio Cristo. Mas enquanto isso acontece, algo curioso acontece paralelamente. Não sei se vocês ouviram com atenção. Os que enxergavam fisicamente continuavam cegos espiritualmente. Os fariseus, por exemplo, que se achavam conhecedores da Bíblia, da lei, não conseguem reconhecer que Deus está agindo. Eles preferem ficar preocupados se Jesus fez o milagre num dia de sábado que era proibido. Eles nem estavam aí sob a verdade do que estavam vendo, que um cego de nascença, que todos conheciam, havia sido curado. Para eles não importa isso. Importa saber se Jesus estava infringindo uma norma. Uma pessoa assim nunca vai conseguir enxergar Jesus. É por isso que Jesus hoje diz alguma coisa muito forte. Eu vim a este mundo para os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. O problema não é enxergar. O problema é achar que já enxerga tudo. Muito mais feliz era esse homem cego do que aqueles que se consideravam capazes de enxergar tudo. E eu me recordo de um jovem que eu conheci na época que trabalhei em Recife. Ele era cego, ele não tinha a visão física, mas esse jovem, ele trabalhava ajudando dependentes químicos em recuperação. E ele ia nas missas, na capela onde eu celebrava, e pedia se poderia falar no final. E ele, cego, subia lá no presbitério e ele pedia ajuda para acolher jovens que precisavam se libertar das drogas. E aquilo me tocava profundamente, porque ele nunca falava da própria cegueira. Ele não pedia ajuda para recuperar a própria. Ele estava preocupado com os que estavam dependentes. Interessante isso, não é? E aquilo me fazia pensar, se alguém que não enxerga com os olhos consegue enxergar tanto com o coração, o que estamos fazendo nós que enxergamos com esses olhos? No final das contas, nós não seremos julgados pela quantidade de dificuldades que nós tivemos na vida, mas pela capacidade de amar. Pensando na renovação do nosso batismo, eu penso que também nós somos convidados hoje a olhar para dentro de nós e a nos perguntar: o que em nossa vida ainda está na escuridão? Não sei, talvez um ressentimento em relação a alguém que nós não conseguimos perdoar. Talvez uma vaidade que nos impede de reconhecer a nossa fragilidade, a nossa fraqueza. Quem sabe, talvez a indiferença diante da dor do próximo. Este ano a campanha da fraternidade nos faz lembrar dos que não têm moradia. Porque a Quaresma, meus irmãos, é justamente esse tempo em que somos convidados a reconhecer as nossas cegueiras. Todos nós temos alguma. Há quem tenha um tipo de miopia espiritual, que só consegue enxergar o próprio interesse.
há quem tenha um olhar distorcido e sempre desconfie dos outros. Há, por exemplo, quem tenha a cegueira do orgulho e não consiga nunca enxergar os próprios erros. Há também, como eu disse, a cegueira da indiferença, tão comum nos dias de hoje, quando nós passamos por tantas pessoas que sofrem e não queremos enxergar suas dores. E talvez a cegueira espiritual hoje explique muitas das tragédias que estamos vendo no mundo. Quando o ser humano, por exemplo, deixa de enxergar o outro como irmão, quando o ser humano e o cristão já não enxerga mais Jesus que está diante dele, surgem as guerras que destroem os povos inteiros, cidades, famílias. Quando se perde a capacidade de reconhecer a dignidade do outro, a violência começa a se tornar normal. E entre hoje as formas mais dolorosas dessa cegueira está a de não enxergar, por exemplo, a mulher como ser humano digno. A violência contra a mulher e o feminicídio que nós estamos, nesses últimos, sempre houve, não é importante dizer, mas nesses últimos tempos, de uma maneira tão cruel, nós estamos vendo os números subirem assustadoramente. Isso mostra a nossa cegueira de não enxergar o outro, independente do seu gênero, das suas, como um ser humano e como um irmão nosso. Quando alguém é capaz, por exemplo, de tirar a vida de uma mulher por ódio, por ciúme, por sentimento de posse, isso revela a grande cegueira que ainda está presente em nossa sociedade. É o sinal de uma humanidade que perdeu a capacidade de enxergar o outro como um dom de Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, quando Cristo ilumina a nossa vida, nós começamos a ver diferente. Veja o que São Paulo disse hoje: vivei como filhos da luz. E o fruto da luz, quais são? São Paulo diz: quem vive na luz de Cristo, bondade, justiça, verdade, discernir o que agrada ao Senhor, não se associar às obras das trevas que não levam a nada. Quais são as obras das trevas? Essas que eu falei agora. E tantas outras: o preconceito, a discriminação, o racismo, são obras das trevas, que muitas vezes nós nos associamos a elas. E segundo Paulo, não basta não se associar a elas, é preciso desmascará-las. Então não basta não ser racista, é preciso denunciar o racismo. Não basta não ser misógino, é preciso denunciar a misoginia. Não basta ser homofóbico, é preciso denunciar a homofobia. E por aí vai. Nós sabemos o que hoje, em nossa sociedade, é sinal. Nós nascemos nesse mundo para testemunhar o amor aos irmãos, convidá-los a sair do pecado, mas amar profundamente a todos eles, sem discriminação e sem distinção. Esses são os conselhos, da palavra de Deus para nós hoje. Peçamos ao Senhor então que o nosso batismo, e a renovação dele nesse caminho da Páscoa nos ajude a construir uma sociedade mais fraterna, mais humana, onde a luz de Cristo e a sua iluminação sirva para guiar nossos passos, nossas decisões e nossas escolhas. Amém. Amém.
Amém. Professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, elevemos nossas preces a Deus Pai,